Nesta semana, o Jornal Nacional volta a entrevistar os candidatos à presidência. Nós vamos abordar aqui assuntos que têm dominado a campanha eleitoral. O sorteio, acompanhado por representantes dos candidatos, determinou que José Serra, do PSDB, seja o nosso entrevistado hoje. Boa noite, candidato. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a quem está nos vendo e escutando. Muito bem, essa entrevista terá 10 minutos com uma tolerância de 1 minuto e mais 30 segundos para uma mensagem do candidato aos seus eleitores. Essa tolerância é para evitar interrupções e para a conclusão do raciocínio do candidato, e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor teve no primeiro turno um desempenho inferior ao que o seu colega Geraldo Alckmin conseguiu na eleição presidencial de 2006. Ele teve 9 pontos percentuais a mais do que o senhor obteve dessa vez. A que é que o senhor atribui essa resposta dos eleitores às suas propostas? Olha, primeiro, os outros candidatos eram diferentes. Inclusive, não tinha uma terceira candidata ou um terceiro candidato tão forte quanto a Marina. E no primeiro turno, na verdade, os eleitores fazem uma aproximação para o voto, né? Não é um julgamento definitivo. E, de todo modo, eu cheguei a ter 33 milhões de votos, a Marina 20, de maneira que isso representou a maioria da população brasileira, mostrando que, na verdade, o Brasil quer um segundo turno, né? Porque segundo turno tem muito mais possibilidade, entre os dois mais votados, de ter conhecimento, de iluminar a cabeça e a mente para o dia da eleição. Agora, esse segundo turno, ele está radicalizado. Uma mistura entre religião e política que normalmente não costuma dar certo em lugar nenhum. A sua campanha tem explorado posições do PT e da candidata do partido, por exemplo, em relação ao aborto. Essa mistura, política e religião, não deveria ser evitada? Olha, não fomos nós que levantamos, nem nós exploramos. Acontece o seguinte, a Dilma manifestou-se a favor do aborto. Deu uma entrevista, que está, enfim, tem o vídeo. O PT, no final do ano passado, fez aquele Programa Nacional de Direitos Humanos que tornava transgressor, criminoso, aquele que fosse contra o aborto. Então, eles puseram a questão no ar. Eu sempre manifestei o seguinte: eu sou contra a liberação do aborto. E nunca explorei isso do ponto de vista de que ela estaria errada por ser a favor do aborto. O que acontece é que ela afirmou uma coisa e depois afirmou o oposto. Nem reconhece que disse o oposto. E numa campanha, esses temas, Fátima, acabam sendo postos pela própria população. Nunca me passou pela cabeça transformar isso num centro de campanha. Mas, candidato, a sua campanha tem falado insistentemente em Deus, tem mostrado imagens de missas, de cultos religiosos, questões como essa do aborto, até mesmo a união civil entre homossexuais. Elas não deveriam receber um tratamento de política pública e não uma abordagem do ponto de vista da religião? Isso não contribui, assim, para um retrocesso do debate político? Mas, olha, eu insisto, quem introduziu esse ingrediente na campanha foi o PT e foi a Dilma. Como eu tenho uma posição contrária ao aborto, eu sempre fui perguntado e sempre disse isso. Mas é um retrocesso? Quanto a introduzir todas as campanhas que eu fiz, eu sempre visitei igrejas, né? Eu sou católico, mas sempre visitei igrejas, inclusive cristãs, evangélicas. Sempre falo no meu linguajar cotidiano, porque está incorporado, eu sempre digo, se Deus quiser, eu sou uma pessoa religiosa. Não há nada forçado nesse sentido. E, aliás, a candidata não fez outra coisa senão passar a frequentar igrejas, coisa que habitualmente ela não fazia. Então, isso dá um tipo de aquecimento que se transforma no que você falou. Agora, o que eu quero dizer é que a base disso está no fato de que uma hora ela disse uma coisa e noutra hora ela diz o oposto. Aliás, não é o único caso em que isso acontece. Candidato, na sua propaganda eleitoral, o senhor tem mostrado obras grandes que realizou como governador em São Paulo, Rodoanel, a ampliação da Marginal do Tietê. Essas obras foram tocadas, em parte ou totalmente, pela Dersa, que é a empresa estadual que cuida disso. Quando o senhor era governador, o diretor da Dersa era Paulo de Souza, também conhecido como Paulo Preto por alguns. Paulo Preto foi acusado de ter arrecadado ilegalmente dinheiro para a campanha do PSDB e de ter ficado com esse dinheiro para ele. O PSDB e o senhor já negaram essa afirmação, disseram que não houve essa arrecadação. Mas o fato é que, antes de os senhores negarem isso, Paulo Preto, ao jornal Folha de São Paulo, disse o seguinte:
não se abandona um líder ferido na estrada. O que é que ele quis dizer com isso? Olha, William, antes dessa entrevista, nós já tínhamos desmentido. Não houve desvio de dinheiro na minha campanha, que seria a vítima no caso. Ou seja, não houve ninguém que tivesse doado, o dinheiro não tivesse chegado e a pessoa tivesse feito chegar a gente de que a contribuição não tinha chegado, que ele tinha dado e não chegou. Isso não aconteceu. Mas esta frase, não se frase, abandona um líder ferido na estrada. Porque houve... Parece ameaça. Não, porque sempre tem dentro de um partido gente que gosta de um, gente que não gosta do outro. Mas o fato é que não houve o essencial, que é o desvio de dinheiro da minha campanha, porque eu saberia. Em todo caso, nós seríamos a vítima. Você percebe? Quer dizer, e aí, inclusive, não se trata nem de dinheiro do governo. É um dinheiro que foi contribuição para uma campanha. Eu desmenti isso há muito tempo. E o assunto volta, posto, inclusive, pelo PT, porque o que eles gostam de fazer? De vir com ataques, às vezes, meio incompreensíveis, para nivelar todo mundo. Como se os escândalos da Casa Civil, como se os escândalos desse senhor cardeal agora na Eletrobras, como se tudo isso pudesse ser também reproduzido, o que não aconteceu do outro lado. Eu não tenho nenhum chefe da Casa Civil que ficou do meu lado, que aprontou tudo que a Erenice aprontou, braço direito da Dilma. Mas eu tenho que observar o seguinte, primeiro, Paulo de Souza tinha um cargo estratégico no seu governo, era um cargo importante de grandes obras e teve uma filha dele, inclusive, contratada pelo senhor, tanto na Prefeitura de São Paulo, quanto no governo do estado, em cargo de confiança. Quer dizer, essa relação sua com parentes também, de alguma maneira, não configura aí um nepotismo dentro do governo? Essa menina foi contratada, eu nem conhecia, não foi diretamente por mim, para trabalhar no cerimonial, que faz recepções, que cuida de solenidades e tudo mais, entre muitas outras. Tinha um currículo, sabia 2 idiomas, ou sabe 2 idiomas, sempre trabalhou corretamente, inclusive eu só vinha saber que era filho de um diretor de uma empresa muito tempo depois. E ela não está em nenhum cargo, nunca teve nenhuma acusação, nem nenhum cargo que tome decisões, faça lobby, pegue dinheiro, como no caso dos filhos da Erenice. Candidato, no debate ainda no primeiro turno, aqui na TV Globo, numa resposta à candidata Marina Silva, o senhor disse o seguinte: você e a Dilma têm muito mais coisas parecidas do que quaisquer outros candidatos aqui. Você estava no governo do Mensalão, não saiu do governo, continuou lá como ela. Hoje, diante da necessidade de conquistar eleitores que votaram na então candidata Marina, o senhor se arrepende do que disse? Olha, eu quero completar como é que foi o assunto, porque a Marina estava dizendo que eu e a Dilma éramos parecidos, né? Não sei se ela acha isso no fundo da alma. Eu disse, não, nós não somos parecidos. Agora, você não pode medir os outros pela sua régua. Se eu usasse a minha régua, eu poderia dizer, você e a Dilma têm semelhanças, porque ambas participaram de um governo do PT que tinha um mensalão e ambas não saíram do governo. Isso não foi propriamente uma acusação, isso foi mostrar como, se você começar a fazer comparação, você pode chegar a qualquer conclusão, né? Você pode dizer, fulano e cicrano torcem para o mesmo time, logo eu posso dizer que vocês são parecidos, porque ela dizia que éramos parecidos por outros motivos, porque uma preocupação com obras, uma preocupação com propostas concretas, isso mais no meu caso, inclusive. Mas não é uma forma muito fácil de atrair eleitores com uma declaração como essa? Mas eu posso te dizer o seguinte, eu gosto muito da Marina, é uma pessoa que eu admiro, e ela fez uma boa contribuição no Brasil para a democracia, ajudando a ter o segundo turno e aproximando gente que não participa habitualmente de eleição do processo eleitoral, coisa que fortalece a democracia. E agora, com muita alegria, eu estou recebendo o apoio de militantes do PV, como Fernando Gabeira, o Fábio Feldman, que foi candidato a governador em São Paulo, diretórios, parlamentares. Por quê? Porque eu tenho, na minha folha de serviços como prefeito e governador, uma ação ambiental muito avançada. Inclusive fizemos a lei de mudanças climáticas do estado de São Paulo, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Candidato, com relação à economia, o senhor tem prometido aí coisas grandes, né? Salário mínimo de R$600, aumento de 10% para aposentados, 13º para o Bolsa Família. Essas propostas não colocam em risco a estabilidade da economia, uma economia que todo mundo sabe que está com um crescimento de gastos públicos preocupante? Olha, William, eu fiz essas propostas porque eu acho que são fundamentais
do ponto de vista social. Os aposentados ficam para trás, o salário mínimo ainda é pouco em relação às necessidades de consumo das pessoas e o Bolsa Família é muito pequeno, dá menos de R$1.000 por ano. Então eu propus fazer o 13º do Bolsa Família, programa que eu vou manter e afirmar, dar 10% para os aposentados, o dobro do que o governo quer, e fazer o mínimo em R$600. Isso tem um custo. Eu calculei aproximadamente, em números redondos, 1% do atual orçamento. 1% do orçamento previsto. Ora, tem subestimativa de receitas, ou seja, tem receitas, dinheiro que vai entrar para o governo no ano que vem que está subestimado. Isso tem sido feito nos últimos anos no caso da Previdência. Tem também o efeito que as próprias medidas vão causar sobre a arrecadação, que é positivo. Mas corte de desperdícios, encolhimento de cargos de confiança, gente que não faz concurso, que está lá por apadrinhamento político. Com isso, nós vamos ser capazes de cobrir esse 1%. E do ponto de vista do país, representa um grande salto social e uma medida de justiça, eu diria. Candidato, se isso fosse assim possível, essa conta fosse viável do jeito que o senhor está falando, por que ela não foi feita agora? Quer dizer, por que ela não teria sido feita já? Acho que aumentar o salário mínimo é o desejo de todo político. Sem dúvida. Quer dizer, então, será que essa conta, esse ajuste não é um pouco mais complicado? Porque eles têm outras prioridades, por exemplo, estão desenvolvendo muitos e muitos subsídios a investimentos que provavelmente não são rentáveis, né? O governo hoje está distribuindo isso por todo canto, muito desperdício, muito desvio de dinheiro público, Fátima. Candidato. Muito desperdício. Nós vamos enxugar tudo isso para poder atender os mais necessitados. Candidato, eu vou pedir então agora, chegamos ao fim do tempo, eu vou pedir agora que o senhor se despeça dos eleitores com a sua mensagem em 30 segundos, por favor. Muito obrigado. Olha, eu com a consciência tranquila, queria pedir a você que está me vendo o seu voto, né, no dia 31 de outubro. Se você já vota em mim, conquista outro voto. Eu já disputei 9 eleições, lutei bastante na vida. Disputei eleição, ganhei de deputado, senador, fui ministro, eleito prefeito, eleito governador. Lutei bastante para isso e como presidente eu vou lutar muito para melhorar a saúde, a educação, a segurança e os problemas e as questões sociais. Vamos juntos, de braços dados, coração leve, cabeça erguida, ganhar a eleição. Seu tempo, candidato. Muito obrigado, candidato, pela sua participação aqui pela segunda vez no Jornal Nacional. Eu que agradeço enormemente a vocês. Muito obrigado. O Jornal Nacional volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.